Vamos agora para Lucas capítulo 15. Nós temos aqui no versículo 11 em diante, o capítulo 15 é muito importante. Jesus fala da ovelha perdida, fala da dracma perdida, a moeda, e ele fala aqui do filho pródigo. E a gente lê, mas tem coisas ali que a palavra de Deus não é só aquela história que o homem entende. Cada partezinha, cada versículo tem histórias que Deus quer revelar para nós, para a gente poder observar. Não foi feito assim por um homem, o ensinamento foi feito por Deus, que é completo. Então, quanto mais você meditar numa palavra, você vai entender e vai vendo a revelação. A Bíblia diz que ela não é para a mente, ela é pelo Espírito, ela se discerne espiritualmente. Uma pessoa que sabe, estudou hermenêutica no seminário, na faculdade, interpreta as leis do país e muito bem interpretadas, e interpreta os segredos da ciência, na palavra de Deus não interpreta. A menos que Deus dê a revelação para ele. Passa como uma coisa fechada. Eu já entendo a história, já conheço a história de cor salteada. E quando ele vai meditar, ele vê que tem muita coisa. Por exemplo, Jesus começou assim no versículo 11, Lucas 15, 11. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Para os 2. Pediu, ele deu. Agora, o que esse jovem queria fazer? Sem dúvida nenhuma, ele ouviu falar de uma terra distante, e as coisas de uma terra distante sempre emocionam a gente, porque não são comuns para nós. Que as pessoas viviam muito bem. É como quando uma pessoa fala dos países do primeiro mundo, e a gente fica assim, encantado. Eu lembro uma vez que eu estava no Maracanã com aquela multidão, e antes um pastor nosso de um país me apresentou um jovem, missionário. Esse jovem aqui tem a chamada para estar comigo na Inglaterra. E ele disse, é verdade, missionário, vou lá para ganhar algo e tal. E eu falei assim, você já pensou o que é a Inglaterra? Você pensa que lá na rua tem cara dando nota de $100, de 100 libras na mão? Não, a vida é dura. Mas lá se ganha muito bem. Eu falei com ele assim, mas gasta-se muito bem também. Ou então se vive muito mal e come-se mal para juntar uma coisinha. Aqui você é cidadão, lá não é. Não, só pode ter certeza. Eu vou fazer obra, menos de um mês ele está de volta. Eu falei com o pastor, não leva. Não, missionário, o senhor está enganado. Talvez esteja, eu tenho o Espírito de Deus. Esse rapaz vai lhe dar problema. E deu. Não quis ficar de jeito nenhum, gastou-se a passagem de avião para ele. E ele fez um passeio, talvez era tudo que ele queria. Esse aqui não, esse aqui queria conhecer umas coisas, depois nós vimos o que ele queria conhecer. A separação sempre é originada no diabo. Qualquer tipo de separação. A conjugal. A pessoa vem, quando a pessoa quer deixar o trabalho, vem com a história e tal. E você às vezes tem o Espírito de Deus, não é essa a direção. Aqui você está aprendendo e fazendo isso. Não, mas aqui não adianta. A pessoa já está decidida. Então vai, mas você dá o conselho. E dos 100% do caso, 99% volta para dizer. O que não volta é que tem vergonha de reconhecer que errou. Separação nunca é boa. Não, mas eu vou arranjar um outro casamento. E quem disse que o outro vai ser melhor que o atual? O que está faltando não é um novo casamento, está faltando uma cola no casamento seu. Porque o homem deixa pai e mãe, a mulher deixa pai e mãe e se unem, se colam. Essa cola é Jesus. E respeitar essa cola, orar junto e falar das fraquezas, pedir orientação. É uma comunhão mesmo, para poder crescer e formar uma família. Senão vão formar família, num certo sentido, mas não família mesmo. Filhos desestruturados, filhos problemáticos, filhos que vão sofrer, e a pessoa às vezes não vê que o respeito a essa cola que os uniu
é muito necessário. Ou do contrário, não entender o que é uma família, porque os filhos são herança do Senhor. E nós temos que cuidar bem deles, ensinando-os e fazendo ser pessoas normais. Mas quando uma parte não tem a cola, só Deus sabe o que fala para eles quando a outra parte não está presente. Não às vezes fala de palavra, mas de exemplo, de atitudes, de julgamento de outros casos. Esse jovem ouviu falar, e a terra lá, o negócio é bonito, pai. Para homem, no caso, tem mulher que não é brincadeira. Para mulher tem cada um bonito, você precisa ver. E começa aquelas histórias nojentas, e a pessoa já está pensando, o diabo vai fazendo, e ela cria um universo falso. Não, lá que eu vou ser feliz, lá eu vou me realizar, porque eu sou diferente dos outros. Não é nada, todo ser humano é igual. Então ele veio para o pai deve ter dado muito conselho para ele. Aqui está o resumo da coisa, né? Filho, não é esse o caminho. Aqui você tem amor, aqui você tem ensinamento. Eu, para chegar onde cheguei, eu quebrei muita pedra. E estou deixando tudo para vocês. Você quer antecipadamente? Vai para onde? Você não conhece lá uma terra longínqua que a Bíblia Sagrada diz. Muito longe. Eu não vou poder te assessorar. Você não vai poder vir aqui no meu aniversário, no aniversário da sua mãe. Se estiver doente, elas não vão poder cuidar de você. Explicou tudo, mas não adiantava. E assim é quando a pessoa divide uma igreja, um pastor. Eu chamei de louco, porque Provérbio 18:1 diz claramente: busca seu próprio interesse aquele que se separa. O demônio fez ele ter um interesse pessoal que não conta para ninguém. Ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Acabou. 2 declarações que Deus taxa. Mas eu já vi isso muitas vezes na minha vida de pastor. Não só na nossa igreja, como na igreja que eu pertencia. A pessoa abriu, levou um rebanho. Todos eles se desviaram. E quem é responsável? Um só. Que caísse, já ele seria responsável. Ainda mais um rebanho grande. Uma pessoa importante, senhora, me procurou e chorou. Ela disse: missionário, eu tinha 5 aninhos na igreja. Eu cantava, era aplaudida por todo mundo. Eu amava Jesus e continuei amando. Meu pai acompanhou um desses que desviou, que separou. Depois arranjou outro casamento. Largou minha mãe. Nós passamos fome, missionário. Olha, era um pouquinho de água com fubá ali, com salzinho. Negócio bravo. E minha mãe não deixou a igreja, ficou firme. E hoje, do jeito que eu estou aí, que Deus deu a benção. Mas chorava. Perdoa, missionário. Perdoa, que até ele precisa de perdão. Eu falei: mas claro que há perdão. É só falar com Deus, não temos nada contra. Mas e o prejuízo que causou? E ela se manteve firme, que a mãe é daquela obreira da igreja, continuou. Mas poderia também se desencaminhar, ter dado em nada, acabar num bordel qualquer da vida aí. Não, uma pessoa honrada, pessoa de Deus. Busca seu próprio interesse. Às vezes é a mulher que fala, é o tio, é a mãe, é o vizinho. O Senhor Deus disse: este é o meu filho amado, apontando para Jesus. A ele ouvir, nós só temos que ouvir Jesus. As decisões que vamos tomar, ninguém tem condições de nos iluminar, a não ser o Espírito Santo dentro da palavra. Esse livro é o livro da presciência de Deus. Deus sabe tudo até que vai acontecer conosco, até o último segundo da vida. Mas Ele sabe de toda a humanidade. A fração de segundo, Ele está acompanhando tudo. Ele é Deus, nós não entendemos quem Ele é, mas é o nosso Pai. Ele olhou para nós, pessoas sem significado algum em relação à grandeza dEle, e estendeu o seu manto de amor. E aí a pessoa se separa: não vou mais na igreja, vou cuidar da minha vida. Vai estar com os burros na água e vai sofrer muito. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, eram filhos. Não era um que era enjeitado, não, os 2 eram amados.
E o mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte da fazenda que me pertence. O pai deu. E o que aconteceu? E ele repartiu por eles a fazenda. O outro ganhou a mesma parte, repartiu por dois, mas ficou com o pai. Não, pai, eu vou ficar aqui. E esse desencabeçado foi atrás daquilo que nunca deveria ter ouvido falar. Porque o dia que você dá ouvido a uma coisa errada, você está deixando que se plante uma semente errada no seu coração. Na mesma hora. Eu lembro uma vez que um pastor falou, tinha um cantor que também era advogado e cantava bem. Aí estavam lá na igreja, lá, uma certa igreja nossa, e o cidadão começou a falar umas besteiras desse jeito, que colocando suspeitas sobre coisas que não existiam. Aí a mulher do pastor olhou para ele assim: ô doutor, o senhor sabe onde o senhor está? O senhor está na igreja dirigida por esse pessoal que o senhor está falando. O senhor não tem juízo na cabeça, não? Fala uma coisa dessa, ficar inventando história. O homem ficou todo desse jeito. Não, por favor, se é assim, você pode ir embora agora. Aqui não é lugar para gente que planta essas dúvidas na cabeça da gente, não. Mas a gente tem que ser desse jeito, pessoal. Eu estou conversando com você, vê um terceiro e fala de uma outra pessoa. Ô terceiro, vamos chamar a pessoa aqui para ouvir o que você está falando. Ela pode se defender. É muito triste falar da pessoa quando ela não está presente. Isso é demônio, pessoal. Esse jovem deixou que falar dessa terra longínqua. Ah, lá é um paraíso. Que paraíso é esse? Lá é o inferno, onde não se tem respeito, tem coisas erradas. Paraíso é a nossa casa, onde Deus é o Senhor, onde Ele é o nosso pastor. O pai teve que dividir, eu quero. Ele foi embora, voltou sem nada. E graças a Deus que voltou. E se alguém está ouvindo, fez coisa errada, procura onde você deixou lá a obra mal feita. Porque toda obra mal feita, ela é um monumento indestrutível. É como esses monumentos que existem em algumas cidades. Estão lá, em Buenos Aires tem, no Rio também tinha, né, aquele monumento que tem, parece um palito ali, um pirulito, que indestrutível aquilo ali. Só que aquele da máquina destrói, o outro não destrói não. Pecado nada destrói, a não ser o arrependimento. Por isso é preciso se arrepender, voltar e falar: eu preciso destruir um monumento na minha vida que está acabando comigo. Ele sai veneno toda hora, eu estou envenenado. Só vivo doente, perturbado, chateado, arrasado. Minha família está desestruturada, tudo isso por causa daquilo ali. Aí o arrependimento zera, joga tudo para o chão e começa tudo de novo. É preciso fazer isso. Preparação é isso. Estou lhe dando a preparação para você se programar, porque Deus quer lhe usar. Talvez no ministério, talvez no mundo empresarial. Você não sabe as oportunidades que existem para fazer a obra de Deus, mas falta recursos. E se você prosperasse, o seu dízimo, as suas ofertas, ou até um patrocínio, você poderia ajudar a estar ganhando uma nação para Jesus. É muita oportunidade que tem. Mas nós estamos tolhidos, amarrados. A nossa ação está fechada muitas vezes porque as pessoas não estão buscando a Deus. E eu quero que essa ceia do dia 11, não importa se vai chover, se vai fazer frio ou calor, importa que nós vamos entrar na presença de Deus e vamos entrar nesse mundo primaveril do Senhor. Eu estava essa semana fazendo alongamento e eu estava observando os pássaros. Falei: como tem pássaro bonito aqui. Tinha canário cantando, tinha isso. Solto aqui, bonito, não tem nenhuma gaiola para prender esses bichinhos. Deixa como Deus fez. Eles felizes porque chegou a primavera. É o tempo do acasalamento, aí vai vir os filhotinhos e tal, para nós ter uma primavera espiritual, para a gente produzir muitos filhos para Jesus em nome do Senhor. E Deus vai nos ajudar. Passado Ele quer sepultar, mas tem que ter o arrependimento, senão não vai. Aí você se arrepende, busca a Deus e vai ser aquele brotinho, o renovo
que do Senhor, porque do tronco de Jessé você está nele, você é criado nele, e com Jesus você vai. Se vós estiverdes em mim, minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito.